Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao terceiro vídeo da nossa série sobre açúcar e escravidão. A gente falou do açúcar mais no primeiro vídeo. Agora no segundo e no terceiro a gente está falando mais sobre a escravidão. No vídeo anterior a gente falou sobre o processo, de comercialização do escravo, de por que a opção pela mão de obra escravizada africana no Brasil, e depois sobre o processo de como esses escravos eram trazidos para o Brasil. E agora esse vídeo a gente vai falar sobre como que era a vida desse escravo no Brasil. Então, como eu já disse para vocês no vídeo anterior, esses escravos eram batizados ainda nas feitorias, ainda na África eles eram batizados e recebiam nomes cristãos. E como eu disse no vídeo anterior, isso já faz parte de um processo de perda da identidade. Esses escravos eles vão sendo descaracterizados como seres humanos, como indivíduos, desde a sua partida na África até chegar no Brasil. Quando chegavam no Brasil, eles ficavam em armazéns até serem comprados. Sim, armazéns. Igual armazém que armazena comida, igual armazém que se armazena vassoura, eles eram armazenados em armazéns. Então, continua esse processo de serem tratados como coisas, como mercadorias. No armazém, como representado aí nessa imagem, esse quadro que vocês estão vendo e vários outros quadros, várias outras imagens que a gente vai ver nesses vídeos e em vários outros, são de um pintor francês que viveu muito tempo no Brasil, chamado Jean-Baptiste Debré. O Debré viveu ali o final do período colonial e o início do Brasil independente. O Debré pegou esse período aí da história do Brasil e ele pintou muitos quadros sobre a sociedade, sobre os costumes. Então tem muito quadro do Debré representando os africanos, representando indígenas, representando a sociedade brasileira de um modo geral. Então esse quadro aí representa. O Debré é do século XIX, então como eu estou dizendo, começa lá no século XVI, mas ainda existe no século XIX, ainda existe no Brasil independente. Então essas imagens desde o século XVI até o século XIX não mudam, tá? O contexto é o mesmo. Ali no canto da imagem, do lado direito, vocês estão vendo ali o comerciante, que tem a pele um pouco mais escura, muitas vezes quem trabalhava com escravos, às vezes no comércio, às vezes na segurança, no cuidado para evitar que eles fugissem, ou que trabalhava recuperando escravos que fugiam, muitas vezes eram mestiços, eram filhos de uma escrava com um senhor branco, por exemplo. E ali, sentado na cadeira, a gente tem ali o que provavelmente é um comprador que está examinando as mercadorias e que vai ser comprado. E vocês estão vendo ali provavelmente o comerciante apresentando uma criança. Aqui temos a criança, o comerciante e aqui o que é provavelmente um comprador. Então sim, crianças também eram comercializadas. Existem funções para crianças, tá? Escravos. Ou às vezes você compra meio que como um investimento, para quando crescer ser um escravo forte, enfim. Nos armazéns, os africanos eram analisados pelos possíveis compradores da mesma forma que você analisa um animal. Eles eram comprados por peça. Então você não comprava, eu quero ali um homem, vou comprar uma mulher, vou comprar uma criança. Não, vou comprar uma peça. Igual você compra uma peça de carne, igual você compra uma peça de carne no açougue. Então, quem queria comprar um escravo ia no armazém e pedia uma peça. As peças eram identificadas, assim como animais, como macho, fêmea, e no caso das crianças eram filhotes ou cria. Então, da mesma forma que você compra um animal macho ou fêmea, você comprava um escravo macho ou fêmea. Não era homem, mulher, criança, era macho, fêmea, filhote ou cria. Você tem também o fato de que 2/3 dos escravos eram homens. Obviamente os homens eram mais valorizados, porque o homem é visto como mais forte, mais apto, então a maior parte dos escravos comprados na África eram homens adultos, homens jovens. Os jovens valiam mais. A partir dos 35 anos o escravo era considerado velho, até porque poucos escravos chegavam a 35 anos. A expectativa de vida de um escravo era entre 30 e 35 anos. Era muito difícil um escravo passar dessa idade. Então, se tivesse um escravo com 35 anos, ele já era velho. Então, homens jovens valiam mais. Por isso que a maior parte dos escravos trazidos, 2/3 eram homens, mas também tinha crianças, também tinha mulheres. E também existem funções para mulheres, existem funções para crianças. A gente vai ver algumas dessas funções ao longo do vídeo. E a maioria dos escravos normalmente morria após 15 anos de trabalho, mas 15 anos de trabalho muito pesado, não é o trabalho 8 horas por dia, regime CLT, direito à aposentadoria, não.
são 15 anos de trabalho muito forçado e a maioria não suportava muito mais do que 15 anos trabalhando, então morria trabalhando, né? Não tinha vou descansar após a velhice, não. O escravo trabalha até a morte e a maioria morria após 15 anos trabalhando. Então, se você comprava ali um homem, uma peça macho de 18 anos de idade para trabalhar na lavoura, normalmente ele não ia passar muito dos 30 anos. Ia morrer com uns 32, 33 anos por ali, aproximadamente. Então, a idade que a maioria dos escravos morria era por volta dos 30, né? Depois de muito trabalho. Percebam também que os escravos que estão aí no armazém estão bem magros, né? Bem desnutridos por conta da viagem, né? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, a alimentação durante a viagem era bem ruim, então eles chegavam bem num estado muito ruim. E também, como eu falei, né, eles eram examinados como animais. Não sei se vocês têm conhecimento, vocês são gaúchos raiz, né, que estão vendo o vídeo. Quando você vai comprar um cavalo, por exemplo, uma das coisas que você olha são os dentes para ver a saúde do animal. Os escravos também, os compradores analisavam os dentes para ver a saúde do escravo. Então, a forma de tratar era muito parecida ou com uma mercadoria qualquer ou com um animal, mas não como um ser humano. E aí vem uma questão, pessoal, que é a questão da adaptação desses escravos à vida no Brasil, à vida de escravo no Brasil. E aí a gente tem uma classificação, né? Como os colonos chamavam os negros escravizados, segundo o grau de adaptação que ele tinha. Então a gente tem 3 níveis de adaptação, digamos. O primeiro nível é o boçal, ou os boçais. Hoje a gente usa essa palavra como xingamento, né? Boçal é sinônimo de alguém ignorante, alguém que é muito bruto, que é muito estúpido, enfim. Mas o que era o boçal? O boçal era o escravo que tinha acabado de chegar no Brasil. Ele acabou de chegar da África no Brasil, então ele ainda não fala português. Então os portugueses, os colonos, chamavam de boçais esses escravos. Não falavam português, então tinham dificuldade para se comunicar, não conheciam o lugar, então estavam meio perdidos ainda. Então reparem que essa palavra, que era utilizada para se referir a alguém que acabou de chegar e que, portanto, não está adaptado, vira sinônimo de alguém ignorante, vira sinônimo de alguém burro. Percebem como que a linguagem também vai nos dando dicas de como que as pessoas são tratadas, né? Então, o boçal, que era para definir alguém que acabou de chegar, que ainda não está adaptado, vira sinônimo de burro. O outro nível de adaptação é o ladino. O escravo ladino é o escravo que já aprendeu português, já está ambientado, se é um escravo que vive no ambiente urbano, já está adaptado à vida na cidade, se é um escravo que vive no ambiente rural, já está adaptado ao trabalho rural, enfim, já conhece bem ali, já está adaptado aos costumes, enfim, se comunicar bem, esse é o escravo ladino. A palavra ladino, que era utilizada para se referir aos escravos adaptados à vida no Brasil, com o tempo ganhou outro significado na língua portuguesa. A palavra ladino também significa, meio que um sinônimo de malandro. É meio que um sinônimo daquela pessoa esperta, mas que usa sua esperteza para passar a perna nos outros, para enganar, para ludibriar. Então percebam que a palavra ladino se referia aos escravos adaptados. O escravo adaptado ele é esperto. Só que ele é visto pela sociedade como perigoso, porque ele é malandro, porque ele vai te passar a perna. Então, de novo, percebam como não tem um lado bom. O boçal, ele acabou de chegar. Coitado dele? Não, ele é burro. O ladino, tá bem adaptado. Ah, legal, ele se adaptou, então isso é bom? Não, é ruim, ele está adaptado, ele vai querer fugir, ele vai querer te enganar, ele vai querer passar a perna. Então, as palavras utilizadas para se referir à adaptação dos escravos acabaram ganhando conotações ruins. Nunca tem uma conotação boa. E o outro nível de adaptação, digamos, eram os crioulos. Crioulo era como os colonos chamavam os escravos nascidos no Brasil. Se a pessoa nascia no Brasil filha de escravo, ela era escravo. Então, o negro, filho de escravo que nasce no Brasil, ele é escravo também. Então, ele é crioulo, ele é nativo do Brasil. Então, você tem os escravos que são trazidos da África e os que nascem no Brasil.
No Brasil, eu acho que isso é uma coisa boa no meio de tanta desgraça que a gente está analisando nesse vídeo e vem desde o vídeo anterior. Uma coisa boa é que no Brasil não tiveram a ideia de fazer fazenda de criação de escravo, porque aí seria talvez o cúmulo da falta de humanidade, de pôr escravos para se reproduzir e ter uma criação própria de escravos. Não. A fonte de novos escravos era o tráfico negreiro, era trazer da África, porque era muito lucrativo, então não compensaria para os comerciantes portugueses, não compensaria para a coroa portuguesa fazer criação de escravos no Brasil, porque você mataria a principal fonte de riqueza, que era o comércio, né, o comércio atlântico de escravos. Mas houve, nos Estados Unidos, por exemplo, que não era colônia portuguesa, era colônia inglesa, nos Estados Unidos houve tentativas de fazer fazendas de criação de escravo. E aí você tinha o escravo reprodutor, igual você tem boi reprodutor, cavalo reprodutor, enfim. Estamos falando de níveis de desumanidade absurdos. Mas no Brasil, se você tinha... E não era muito bom também, quer dizer... até era interessante ter a escrava grávida, eu vou explicar por que daqui a pouco. Era interessante a escrava ter filhos, mas não para ter mais escravinhos, por outros motivos. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Aqui, pessoal, eu tô para mostrar para vocês o emprego das palavras boçal e ladino. Estou mostrando para vocês jornais, de novo, do século XIX. Isso é historicamente recente. Eu estou falando da escravidão desde o século XVI, mas eu estou sempre mostrando exemplos do século XIX para vocês verem como isso é recente na história do Brasil. Não tem nem 200 anos que a gente está falando disso aqui, tá? É muito recente na história do Brasil, é algo muito recente. Em cima, prestem atenção como é descrita a escrava. No dia 8 do corrente, né, do mês atual, desapareceu uma preta por nome Maria, nação Libolo, de estatura menos que ordinária, rosto sóbrio e comprido, fula e de peitos caídos. Levava vestido uma saia de chita escura e em mangas de camisa. Ela ainda é boçal, só tem 2 meses de casa e não fala português. Desconfia-se que seduzida e enganada. Quem dela tiver notícia, procure na rua do Senhor dos Passos, número 20, à direita, indo para cima, aonde receberá as alvíceras. As alvíceras é a recompensa. Então, se você achar minha escrava, por favor, traga ela de volta. Igual as pessoas põem anúncio para achar o cachorro perdido. Criança doente, cachorro perdido, enfim. Mas percebam, aquilo que eu falei do nome Maria, é um nome muito genérico. Ela com certeza não se chamava Maria na África. Foi o nome que ela recebeu ao ser embarcada no navio negreiro, ao ser batizada. Maria, nação Libolo, ela não tem sobrenome, ela é da nação Libolo. É o lugar de origem dela. Então, aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, nome genérico. Ela vira uma escrava genérica. Aí tem aqui a descrição dela, tal, como que ela é fisicamente, as roupas, e ela ainda é boçal. Ou seja, ela ainda é boçal e não fala português. Né? Então, só tem 2 meses de casa, chegou faz pouco tempo, ela é boçal, não fala português. E ainda tem uma coisa assim, né, para mostrar como que ela deve ser meio ingênua. Desconfia-se que foi seduzida e enganada. Então, assim, não é que ela fugiu. É que alguém seduziu, enganou ela e levou ela embora. Não é que ela é esperta o suficiente para fugir. Ela é boçal. Ela não ia ter essa ideia. Tudo bem? Agora aqui embaixo a gente fala do ladino. E vocês vão entender por que ganha outra conotação o ladino. Um escravo nação Angico, esse aqui não se dão nem ao trabalho de pôr o nome, né, do escravo. Só fala que ele é da nação Angico. Escravo nação Angico, muito ladino, ou seja, muito bem adaptado, mas não, ele não está querendo dizer só que ele é muito bem adaptado, está querendo dizer que ele é muito malandro. Muito ladino, bonita figura, sem ponta de barba. Então, sujeito estiloso, com a barba feita, né? Muito possante para qualquer serviço, ó, forte, possante, ó, qualquer trabalho que der, vai lá e faz. E vence por fujão. Percebam de novo, a Maria Libolo é boçal, é burra, ela não ia fugir, ela sumiu porque enganaram ela e levaram ela embora. Agora o ladino é fujão.
Ele é boa pinta, ele é, né, legal, assim, tal, ele é forte, mas ele foge muito. Então eu não quero mais. Então quem quiser comprar, ele é bom, ele é forte, ele é da hora. Só que tem esse problema que ele foge às vezes. Então, vende-se por fujão, mas nunca o fez para fora da cidade. Olha, ele foge, mas ele não vai muito longe. Você consegue pegar ele de novo. Né? Eu não aguento mais correr atrás dele, mas se você está disposto, estou vendendo ele. E serve para quem eu possa ter supiado e é em conta. Então estou vendendo baratinho. Para quem conseguir manter ele sob controle, eu vendo baratinho, porque ele é fujão. Na cidade de Olinda, Rua do Coxo, número 14. Então aqui é um anúncio. Percebem o ladino, que ele ganhou outro sentido? O ladino não é só porque ele está adaptado. O ladino é porque ele é malandro, porque ele é esperto, e ele foge. Ele não obedece muito. Então, entendo aí como que são empregadas as palavras e como que elas vão mudando de significado, né? Como elas vão ganhando outros significados além do significado original. Agora a parte que eu quero que vocês percebam, para quem ainda está duvidando. Professor, mas não deve ser essa coisa, tratar como animal. Isso é figura de linguagem. Os escravos não eram tratados como animais, eles eram muito maltratados, mas não como animal. Para quem duvida, percebam de novo. Aqui a gente está falando de um jornal chamado O Cruzeiro, do século XIX. A notícia do lado esquerdo é de 1830, do lado direito não é a mesma data, mas é bem parecido. Na parte dos anúncios dos jornais, era muito comum, nos jornais da época, ainda não tinha internet, ainda não tinha Facebook, então se você queria vender alguma coisa, comprar alguma coisa, enfim, eu queria fazer um anúncio, eu queria encontrar alguém, você publicava no jornal. E aí você tem aqui 2 anúncios de cabras, mas eu quero que vocês entendam o sentido da palavra cabra nesses anúncios. Primeiro anúncio. No dia 8 do corrente, uma cabra, bicho, parida, aqui cabra, bicho, parida, sem cria, né? Parida quer dizer que ela já teve filhotes, sem cria, mas quer dizer que todos já foram desmamados, já são grandes. Parida, sem cria. E toda branca e alta de boa estatura. A pessoa que achar e a queira restituí-la, dirija-se à rua direita, casa D9. Então, uma cabra fugiu. E o dono quer a cabra de volta. Se alguém achar, me traga. Uma cabra branca, por sinal. Alta, de boa estatura. Uma cabra bonita. Uma cabra legal. Agora, do lado esquerdo, a pessoa perdeu a cabra e quer encontrar a cabra. Do lado direito, temos uma pessoa vendendo uma cabra. Mas vocês vão perceber que essa cabra é um pouco diferente. Quem quiser comprar uma cabra preta, prestem atenção na descrição. Quem quiser... cadê aqui? Inteiro. Nesse pedaço aqui. Quem quiser comprar uma cabra preta, muito boa leiteira, dirija-se à Rua do Cotovelo, número 411. Se a gente ler só essa frase, a gente tem certeza que é uma prima da outra que fugiu. A outra era branca, alta, tal. Aqui é uma cabra animal, né? Leiteira, preta. Mas se a gente continuar lendo o anúncio, vocês vão ver que não está se referindo a um animal. Bom, quem estava escrevendo provavelmente achava que era um animal, mas nós não... Espero que vocês não tratem como animal este ser. Quem quiser vender uma escrava... Presta atenção, a pessoa está anunciando que está vendendo uma cabra. E aí ele vai dizer, eu posso trocar essa cabra por outra. Presta atenção. Quem quiser vender uma escrava que seja preta ou cabra... Uma escrava que seja cabra? Parida de pouco e com bom leite e cria, anuncie para ser procurado. Cabra era uma expressão usada no Brasil, tanto no Brasil colonial, quanto já no Brasil independente, na época da escravidão, para falar dos escravos que tinham a pele menos escura. Então, uma cabra preta era uma mulher escrava com a pele um pouco mais escura. Não era... É diferente do preto retinto, que é o muito negro. Tem a pele escura, mas não tanto, é uma cabra preta.
Preta ou cabra quer dizer, pode ser preta, com a pele bem escura, ou cabra, com a pele não tão escura. Então, a palavra cabra era utilizada para se referir ao animal e era utilizada para se referir a pessoas com a pele escura, mas não tão escura. Eram escravos também, eram negros, mas é um negro um pouquinho mais claro. É um tom de pele um pouco diferente. Percebam, o que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele quer uma cabra leiteira. Vocês conseguem entender que essa expressão cabra leiteira, aplicada a uma mulher negra, é absolutamente violenta? Você está tratando ela exatamente igual a uma cabra bicho, que dá leite. E por que ele quer uma escrava parida de pouco que tenha leite, que de preferência tenha cria? Né? Lembra que eu expliquei no vídeo anterior? Aliás, no começo desse vídeo, criancinha, cria. Por que ele quer uma mulher que tenha parido há pouco tempo? Porque as escravas eram muito utilizadas para serem amas de leite. Muitas mulheres de colonos tinham escravas para amamentar seus filhos. Porque acreditava-se que a mulher africana era mais forte, então o leite dela era mais forte e a criança amamentada pela escrava seria mais saudável. E aí essa escrava que teve filho há pouco tempo ia amamentar o filho da sua dona e o filho dela ia tomar leite, eventualmente leite de cabra, cabra bicho. Percebem a crueldade da coisa? Sim, a gente está falando de uma mulher negra usada como uma cabra leiteira. Assim como você tem uma vaca leiteira. Então, entendam que não é exagero quando a gente fala que os escravizados no Brasil eram tratados como animais. É de fato, eles eram tratados como animais. Tá um pouco pesado, né? Não melhora. Pois bem, pessoal, vamos falar um pouco do que é o sistema escravista. A gente diz que a economia do Brasil era baseada num sistema escravista. O que isso quer dizer? Que a economia brasileira no período colonial e boa parte do Brasil independente girava em torno da escravidão. Então a escravidão era meio que o centro. Da mesma forma que a gente diz que hoje, pós-revolução industrial, o sistema de trabalho é baseado no trabalho assalariado, na economia baseada no trabalho assalariado, a economia do Brasil era baseada no sistema escravista. Então a economia do Brasil dependia da mão de obra escrava. E o Brasil foi escravista por quase 400 anos. O Brasil tem pouco mais de 500 anos de história. Se a gente pegar do descobrimento ou do achamento até os dias de hoje, são 520, 521 anos. Se a gente... Então desses pouco mais de 500 anos, quase 400 foram de sistema escravista. Então a escravidão esteve presente na maior parte da história do Brasil. É algo muito forte na história do Brasil. Não negligenciem isso. Nós temos uma herança muito pesada da escravidão no Brasil. Tá? Não é porque foi no século XIX que... Não. Durou muito tempo. A herança da escravidão não passa assim tão rápido. Levem isso em consideração quando forem falar de assuntos relacionados a isso, tá? Quase todos os trabalhos, seja no campo ou na cidade, eram feitos por escravos. A questão era, se você é livre, você tem um escravo para trabalhar para você. Basicamente era assim que funcionava a sociedade. Você é uma pessoa livre, mesmo que você seja pobre, pelo menos um escravo você tem. Então a maioria dos trabalhos era feita por escravos, fosse no campo ou na cidade. Nos engenhos, onde o trabalho era mais pesado, depois a gente vai ver na época da mineração, a mineração consegue ser ainda pior do que os engenhos, mas ainda não tem mineração. Nos engenhos, trabalhava-se de 14 a 17 horas por dia. Então imagina uma pessoa trabalhando 14, 17 horas por dia. Antes de amanhecer já está trabalhando, depois que anoitece ela ainda está trabalhando. E pegou todo o período de sol trabalhando no campo, cultivando a cana-de-açúcar, colhendo a cana-de-açúcar, enfim. Imaginem. Estão entendendo por que os escravos morriam geralmente depois de 15 anos trabalhando? Como isso era pesado. E aí o escravo preguiçoso, ele era castigado para trabalhar mais, para não parar de trabalhar. E o que é o escravo preguiçoso? Basicamente é o escravo que não aguenta. A pessoa passa 14 a 17 horas por dia trabalhando e se ela dá uma rateada, é preguiçosa. Tome chicotada.
tome agressão física, tome algum castigo, que a gente agora vai entrar na parte bem pesada de novo. Se você tem o estômago fraco, talvez seja legal fechar os olhos. Quando eu falo isso, é o momento que o aluno arregala os olhos para ver. Mas enfim, vamos ver um pouco desses castigos como eram. Para vocês verem de novo a desumanização desses escravos. Como eles não eram tratados como seres humanos. Temos uma série de castigos. Açoite. Açoite é a chicotada. É o que vocês devem ter visto mais, é o mais comum. Chicotada não é um negócio leve. Dói muito e arranca pedaço da pele. Chicotada, tá? Deixa cicatriz. Alguns escravos podiam ser açoitados, sei lá, 20, 40, 60 vezes. Até quase morrer. Amputação. Esse é um castigo bem interessante. Seria legal se não fosse horrível, trágico, medonho. Mas é interessante. Escravo que foge muito, como aquele ladino do anúncio anterior, eventualmente o dono dele podia cortar os dedos dos pés. Qual é a de cortar os dedos dos pés? Se a pessoa não tem os dedos dos pés, ela não consegue correr, ela só consegue andar devagar. Então, escravo que foge muito, você corta o dedo do pé, os dedos do pé, para ele não conseguir correr. Palmatória é aquele que bate na mão, né? Que você já deve ter ouvido falar, tal, que antigamente se usava até em escola, né? Mas não é um tapinha na mão, não. É para deixar marca. Eventualmente pode até causar fraturas, ferimentos graves, né? Pode ser usado, por exemplo, um escravo que rouba, mas o escravo que rouba normalmente não era palmatória, era amputação da mão mesmo, para não ter como roubar mais. Só que também esses castigos os senhores tinham que tomar cuidado, né? Você não pode estragar o escravo, porque ele é uma mercadoria valiosa, você precisa dele para trabalhar. Se você estraga o escravo, você tem que comprar outro. Então você tem que... Então eram criadas técnicas para castigar os escravos, para que eles sofressem o máximo possível com o mínimo de estrago, para que eles aguentassem trabalhar no dia seguinte. Percebam o nível da crueldade das pessoas que faziam isso, mas tudo bem. Outro exemplo é o tronco, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, quando falei, né, do tronco. Ali está aqui a imagem de novo no fundo. O tronco é aquele lugar que a pessoa prende os pés ou as mãos e a cabeça e fica ali presa, não confundir com o pelourinho, que é onde a pessoa era amarrada para ser açoitada. Também podiam usar máscaras e coleiras de ferro, e as máscaras e coleiras de ferro, eu vou mostrar imagens para vocês, é um negócio bem assustador. E correntes com peso, né? A pessoa era acorrentada ou acorrentada a uma bola de ferro, por exemplo, para não conseguir fugir. E esses castigos físicos, pessoal, não era visto como crueldade. O excesso podia ser visto como crueldade. Teve uma época que os padres, que a Inquisição da Igreja Católica andou investigando senhores que exageravam no castigo a seus escravos. Mas o castigo em si, se bem aplicado para as convenções da época, ele não era só um direito do senhor. O senhor tinha o direito de castigar o seu escravo, mas tinha também o dever, porque o senhor era responsável por manter o seu escravo comportado. Então, se ele fosse muito bonzinho, ele era mal visto pelos outros. Esse cara aí não castiga, não dá uns tapas aí no escravo, não deixa ele no tronco uns 2 dias para aprender a não fazer essas coisas. Então era um dever, era uma obrigação, fazia parte da educação do escravo sofrer castigos quando fazia algo errado. Hoje é algo que pra gente é quase impensável. Para algumas famílias, o pai fazer isso com o filho, ainda dar uma cintada no filho, dar uma chinelada, ainda é visto como algo comum, mas não é muito bem visto. Você fazer isso na frente dos outros pega mal. Não deveria fazer, mas tem famílias que ainda fazem. Você imagina o patrão fazer isso com o empregado? Absurdo, jamais. Pois é, os donos de escravos faziam isso com seus escravos. O escravo é minha propriedade, eu faço o que eu quiser com ele. Aqui a gente tem o exemplo do Pelourinho, uma série de quadros do Debré, tá? De novo, o pintor francês que eu citei. E esse quadro ele é muito interessante porque a gente tem no Pelourinho um escravo amarrado, as mãos e as pernas estão amarradas, com a calça baixada para o açoite ser direto na pele. Temos 2 outros escravos ali no chão, pela sujeira ali na roupa, eles já foram açoitados, né? Aparentemente são marcas de sangue. Tem um guarda ali ao fundo, fiscalizando.
várias pessoas em volta observando, porque era legal que esses castigos fossem em lugares públicos, para que outros escravos vissem. Vocês estão vendo que a maioria das pessoas em volta são escravos. É legal que outros escravos vissem para não quererem fazer. E aqui eu queria explicar para vocês também que os castigos eles não eram só físicos, os castigos também eram psicológicos. Existia não só a tortura física, do açoite, do tronco e etc., mas existe a tortura psicológica. E onde está a tortura psicológica? O responsável por executar o castigo muitas vezes era também um escravo. E por que eu estou falando do castigo psicológico? O escravo que açoita seu semelhante, ele está sendo condicionado primeiro a não querer passar por aquilo, a não querer ser castigado também, e ele também é levado a uma situação de se colocar na posição do dono, daquele que executa o castigo, para que ele não queira colaborar com o escravo que está sendo castigado. Então, assim, eu não quero ser aquele que está sendo castigado, eu quero estar do lado do que não é castigado. Então, eu vou moldar os meus comportamentos para eu não ser castigado. E aí entra a violência psicológica, porque eu tenho que me afastar do meu semelhante. Eu não posso ser como ele. Eu tenho que ser como o outro. Só que como o outro, como o dono, eu não vou ser nunca. Porque eu sou um negro escravo. O meu dono é branco. Eu não posso ser como ele. Mas eu também não posso ser como esse aqui que está sendo castigado. Então qual é o meu lugar, afinal de contas? Então, você colocar alguém para castigar o seu semelhante, para agredir o seu semelhante, ou para executar o seu semelhante, tem um lado de tortura psicológica também. Como que essa pessoa lida com isso? E ela tem que executar, senão ela também vai ser castigada, porque está desobedecendo. Aqui a gente tem um outro quadro também do Debré, que é muito interessante como o Debré faz. Em primeiro plano, a gente tem o branco, né, o dono do escravo, castigando seu escravo ali, com um açoite, uma vara, né, enfim, castigando seu escravo. E o escravo ali está com o que a gente chama de um pau de arara. Pau de arara é essa técnica de tortura maravilhosa, que você coloca uma haste, né, uma madeira, um pau, a pessoa ela é amarrada com os braços e as pernas em volta desse pau e ela pode ser suspensa, se for o caso. Essa técnica de tortura foi bastante utilizada na época da ditadura militar no Brasil. Né? Então, resquícios da escravidão chegaram na ditadura militar. Enfim, então ali a pessoa fica imobilizada, né? Não tem como fugir no pau de arara, e ali ele está sendo castigado. Mas se vocês repararem no fundo, em segundo plano, a gente tem de novo uma imagem semelhante do quadro anterior. Na árvore amarrado temos um segundo escravo sendo açoitado por um terceiro escravo, sob o olhar atento de outros dois escravos. Então, de novo, a questão do escravo que incorpora a ideia de que quem erra tem que ser castigado. Então é melhor eu ser o que castiga do que ser o castigado. É melhor eu ser o que açoita do que ser açoitado. Então você tem essa coisa também, essa violência psicológica de criar separação entre os semelhantes, né? Então o escravo o escravo tem medo de se associar para resistir à tortura, porque ele tem medo de ser torturado. Então é melhor ser o torturador do que ser o torturado. Enfim. Aqui um desenho mostrando o tronco, né, que eu citei, já expliquei em imagens anteriores. Aqui a gente tem as máscaras de folha de Flandres e as coleiras de metal. Máscaras que cobrem a boca geralmente é castigo para escravo comilão. Escravo que come demais ou que rouba a comida do senhor, ele tem colocado algo para tampar a boca. Atrás tem um cadeado para não conseguir tirar. E tampa-se a boca para que ele não roube comida. Eventualmente isso também é utilizado para escravos que bebem demais. Escravos que são alcoólatras. E ali do lado direito a gente tem uma versão um pouco mais sofisticada que para mim é a mais cruel de todas, que é a máscara de folha de Flandres que cobre o rosto inteiro. Né? Então a pessoa fica com o rosto todo fechado, enxergando o mundo através de buraquinhos. Os buraquinhos só para ela respirar e enxergar. É para conter o vício, né? Na bebida, no fumo ou na comida. E às vezes o escravo pode ficar dias com essa máscara, também presa com um cadeado. Imagina você ficar dias
preso dentro de uma máscara dessa. É quase como se você estivesse trancado dentro de um quartinho. É claustrofóbico, é torturante. Então, além da violência física, você também tem a violência psicológica, a violência emocional praticada contra esses escravos. Então, você não tem só a questão de destruir fisicamente o escravo. Até porque você não pode destruir completamente ele fisicamente, porque você precisa dele inteiro fisicamente para trabalhar. O principal é você destruir ele emocionalmente, para que ele não tenha forças emocionais, psicológicas, para resistir à condição de escravo e para se submeter aos trabalhos forçados aos quais ele está sendo submetido. E aí você destrói a identidade dele, desde a vinda da África até chegar no Brasil, você destrói os laços que ele tem com outras pessoas, porque o ideal para um senhor de escravo que tem muitos escravos é que ele pegasse escravos de lugares diferentes da África, que falassem línguas diferentes, para que eles tivessem dificuldade de se comunicar e de se organizar. Você destrói a autoestima dessas pessoas, porque elas estão sendo constantemente castigadas, elas estão sendo constantemente desumanizadas, e você mexe com o psicológico dessas pessoas, tortura essas pessoas emocionalmente, psicologicamente, para que ela não tenha forças para resistir. Então, é necessário, para manter o controle sobre esses escravos, a construção de um processo de inferiorização, de desumanização, como eu estou batendo nessa tecla desde o vídeo anterior, e um processo de inferiorização. Ele tem que se sentir inferior. Ele não é inferior, nós sabemos que não é um outro ser humano. Ele é tão ser humano quanto o europeu, eventualmente até mais forte. Eventualmente tem escravo que é mais inteligente que seu dono, que seu senhor. É mais forte, mais alto, mais inteligente, mais bonito, enfim. Mas ele precisa acreditar que ele é inferior. Porque a partir do momento que ele acredita que ele é inferior, ele aceita a condição dele de escravo. Esse é o ponto. Então nós temos, ao longo da história do Brasil, 400 anos de um discurso de um grupo na sociedade tentando convencer o outro grupo de que ele é inferior. E esse discurso de um grupo tentando convencer que o outro grupo é inferior não desaparece facilmente. E esse discurso de um grupo tentando convencer o outro que o outro é inferior, chega uma hora que esse outro grupo acredita. E a dificuldade maior que a gente tem no combate, não a dificuldade maior, mas uma das dificuldades que a gente tem no combate ao racismo no Brasil, é que a pessoa que sofre, justamente das pessoas que sofrem o racismo, mas acreditam que ok, que é assim mesmo, que ela merece, ou que é normal, que é a condição dela, que ela é inferior mesmo. Então, essa herança desse discurso que tentava convencer que uma parte da população tinha o direito de dominar a outra, que uma parte da população era superior à outra parte, ainda tem seus resquícios hoje em dia no Brasil, e é uma das bases do racismo que nós temos na nossa sociedade. Uma parte da sociedade, às vezes inconscientemente, às vezes sem querer, às vezes sem entender direito, mas que reproduz discursos, falas, comportamentos que inferiorizam os outros. E aí, a partir do momento que a pessoa tem consciência, a pessoa branca, por exemplo, tem consciência de que ela está numa sociedade em que existe um grupo que inferioriza o outro, ela toma consciência disso e ela fala, eu não quero mais inferiorizar o outro, aí é o primeiro passo para que ela ajude a colocar o outro numa condição de não inferiorizado. Enfim, vocês vão relacionar com as aulas de sociologia essa discussão toda que a gente está fazendo. Vamos seguir aqui. Vamos analisar aqui um trecho de um texto escrito por um padre, o padre Antonio, que foi um padre jesuíta italiano que viveu no Brasil no século XVIII. Ele viveu na época da mineração, é um período um pouco depois do que a gente está vendo, mas como eu disse, a escravidão pega a maior parte da história do Brasil, então acaba valendo. O padre Antonio escreveu uma obra sobre as riquezas que o Brasil tinha, mas ao observar as riquezas, ele observa também os problemas, e um dos problemas é a forma como os escravos eram tratados. O padre Antonio escreve o seguinte sobre a forma como os escravos eram tratados no Brasil. No Brasil, costumam dizer que para escravos são necessários 3 PPP, a saber, pau, pão e pano. Era um ditado popular no Brasil. O que escravo precisa? Pau, pão e pano. Pau, castigo físico, pão, alimento para ele sobreviver e pano, roupa. Então, para você ter escravo, você tem que ter pau, pão e pano. E é isso que você tem que dar para ele. E aí o padre Antonio faz a seguinte observação. Quisera Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco provada e levantada, com instrumentos de muito rigor.
Então o Padre Antônio diz o seguinte: quisera Deus que o escravo recebesse tanto pão e tanto pano quanto ele recebe pau. Que ele recebesse tanta comida e tanta roupa quanto ele recebe castigo. Dizem que para o escravo tem que ter pau, pão e pano, mas o escravo recebe muito mais pau do que pão e pano. Ele é muito castigado. E, às vezes, por qualquer motivo, às vezes sem grande justificativa e com instrumentos de muito rigor. Um castigo muito pesado. Alguns senhores fazem mais caso de um cavalo que de meia dúzia de escravos, pois o cavalo é servido, e tem quem lhe busque capim, tem pano para o suor, sela e freio dourado. Então, às vezes, o dono de escravo trata melhor o seu cavalo do que os seus escravos, porque o cavalo é bem tratado, e às vezes é tratado pelos próprios escravos. O cavalo é bem tratado, trazem comida para ele, enxugam o suor dele, colocam a roupinha bonitinha no cavalo, a sela e o freio de ouro, e o escravo, castigo, mal tem comida, mal tem roupa. Então percebam, de novo, Padre Antônio, testemunha da época, falando, olha, é padre jesuíta, não é um comunista, até porque nem existia comunista nessa época. Padre, falando, olha, o escravo no Brasil é muito maltratado. Não está certo isso.